Olá pessoal, é com muita alegria que nós estamos aqui para mais um momento do projeto Pílulas do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje o nosso tema intitula-se Estima do Mundo. Vamos iniciar então com a nossa prece. Querido Mestre Jesus, queridos Espíritos protetores, nos amparem nesse momento de reflexão, nesse momento de entrega, para que possamos movimentar as nossas energias internas para o aprendizado, para a reflexão e a transformação. Para que possamos usar esse cadinho de conhecimento do Mestre Jesus no nosso processo interno, junto conosco mesmo e com as pessoas ao nosso redor. Para que assim o melhor possa acontecer. Hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, o trecho intitula-se, como eu disse, Estima do Mundo, e começa com uma frase de Jesus. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 25. E o trecho começa da seguinte forma, então, a explicação. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Cioso significa zelosos, então muitos estão zelosos dos seus pontos de vista. Porém, falsas concepções ensombram-lhe o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que exornam o caráter, guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino de Deus sobressaem raramente, e de modo geral enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à feição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não deve esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa? O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que em muitos casos lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Então esse é o nosso trecho de hoje, né? Eu acho que tem alguns pontos que chamam a minha atenção e que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro ponto que me chama a atenção, lá no comecinho da mensagem, é que ele fala que muitos de nós, né, vou me colocar aqui inserida nisso, nós muitas vezes estamos envolvidos com as nossas opiniões e pontos de vista, mas que muitas vezes nós estamos enganados. Então, assim, muitos dos nossos pontos de vista, eles são parciais e muitas vezes eles estão equivocados. Então a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho que a mensagem é essa, com as certezas muito absolutas que a gente traga, com julgamentos, com inflexibilidade, porque muitas vezes o nosso ponto de vista, ele vai estar equivocado. E se ele vai estar equivocado, o julgamento que a gente vai estar emitindo também vai estar, e a inflexibilidade que a gente pode ter tido com tal pessoa ou circunstância também estará equivocada.
Então a gente tem que ser muito comedido em relação às nossas opiniões, às construções de ideias, porque nós estamos num mundo impermanente, em que as verdades elas ainda estão sendo descobertas pouco a pouco, conforme a nossa consciência vai progredindo e evoluindo. Então acho que a gente tem que pensar talvez que esse seja um estímulo para a nossa humildade. Tomar cuidado com os nossos pontos de vista, com as nossas certezas muito absolutas. E uma delas, que aí ele traça na mensagem como principal ponto é que muitos de nós estão buscando. Eu vou até ler aqui o que ele escreve: desejo de reconhecimento e admiração pública. Então, buscando reconhecimento e admiração pública, se motivando para ter reconhecimento e admiração pública. E isso é muito complicado, porque quando a gente quer a admiração pública, a gente quer a admiração, a gente quer que os outros admirem a gente muitas vezes pode acabar fingindo ser isso ou aquilo para ter a admiração. A gente pode acabar trilhando um caminho de falsos comportamentos, de falsas falas, né, para ter a admiração do outro. E não é essa a proposta do Cristo, não é isso que ele veio propor pra gente. Ele veio propor pra gente, na verdade, um caminho em que a gente faça um movimento de interiorização, um movimento de reforma íntima, para olhar pra gente, entender exatamente aquilo que a gente traz em si. E a partir desse movimento interno, olhando para dentro, percebendo as dificuldades e as falhas, fazer um acolhimento dessa ignorância, dessas falhas, e aí tentar um comportamento diferente, pautado nesse conhecimento em relação a quem nós realmente somos. Isso é muito diferente de fingir um determinado comportamento para ter admiração pública. E quando a gente só quer admiração, a gente não quer de fato se reformar, a gente fica nessa superficialidade que realmente resvala talvez no fingimento. Mas quando o movimento é um movimento de reforma íntima de fato, que eu tô acolhendo a minha sombra e tô agindo então para tentar me melhorar, para tentar ser uma pessoa melhor, aí o movimento ele é um movimento de transformação. Não importa se o outro admirar ou não, não importa se eu tiver reconhecimento ou não. O que eu quero é buscar estar em sintonia com a lei divina, com a lei de Deus, com o amor. Então é bem diferente. Então eu acho que a mensagem chama atenção pra gente no seguinte: qual tá sendo a minha motivação? Eu tô buscando reconhecimento público, eu tô querendo a admiração do outro, ou eu de fato estou buscando me transformar? E se eu perceber que a minha motivação está sendo buscar reconhecimento e tudo mais, reajustar a rota, reajustar o caminho, né? Refazer o trajeto, para alinhar de fato a nossa vida, os nossos caminhos, com esse movimento que é interior. E aí vem a frase marcante do texto que diz: o reino de Deus não vem da aparência exterior. Não é no movimento do exterior que eu vou me encontrar com o reino de Deus. Entendendo aqui o reino de Deus como um estado de consciência, em que eu de fato estou alinhado com o divino, alinhado com as leis divinas, portanto feliz, né? Então, a vivência do reino de Deus, ela vai ser uma vivência interior. É lógico que ela vai acabar transbordando nas nossas ações, nos nossos gestos, para o meio exterior. E as pessoas vão ver. Mas o movimento, de fato, ele acontece no nosso interior. Nesse movimento de acolher a sombra e promover a luz. A luz que já é, porque nós já somos filhos de Deus, a gente só ainda não está manifestando ela em plenitude. O objetivo é manifestá-la. Então, esse movimento de construção interna do reino de Deus, ele é interior. Ele não se preocupa com a aprovação, com a admiração, com o reconhecimento
do exterior, mas ele se preocupa sim em estar alinhado com o amor. E no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo ainda materialista, né, muito materialista, buscar estar alinhado com o amor, que é um sentimento, uma proposta tão ampla, muitas vezes realmente não vai gerar reconhecimento. Eu acho que esse alerta que a mensagem quer nos trazer. Muitas vezes reconhecido não seremos, mas o importante é a gente estar buscando estar alinhado com o nosso propósito de vida, com o propósito do amor, o propósito do divino se fazendo em nós, nas nossas ações, nos nossos gestos. E se vier reconhecimento, ok. Se não vier, tá tudo bem. O que importa é o nosso íntimo, é a nossa felicidade interior. Tá bom? Eu acho que é um pouquinho disso que eu refleti. Eu espero que a gente possa, no dia de hoje, buscar estar alinhado com o amor, alinhado com o propósito de Deus para as nossas vidas. Que a gente possa vibrar e brilhar essa luz dentro de nós. Então, terminando com a nossa oração. Querido Pai, amigo de todas as horas, que nos ampara, que nos deu a vida e que continua nos zelando. Gratidão por esse dia, gratidão pela oportunidade da vida e pela oportunidade de buscar o amor em todos os instantes da nossa vida. Que esse seja o nosso propósito maior hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, pessoal. Um excelente dia a todos.